Capítulo 2. Lúcifer. Lúcifer, como tudo começou? Por que ele se tornou nosso inimigo? O que o levou a cair? Para responder a essas perguntas, devemos recorrer somente à Bíblia e nada mais. E a Bíblia nos dá uma enorme fonte de informações sobre o tema. Como tudo começou? Bom, do início, claro. E vamos a ele. No livro do profeta Ezequiel, vemos uma análise profunda de sua origem. No início do capítulo 28, Ezequiel traz uma profecia condenatória ao rei de Tiro, que, de acordo com Flávio Joséfo, um historiador judeu, se chamava Itiobalos. Os 10 primeiros versículos deixam claro, e não pode haver dúvidas que realmente são para o rei de Tiro. A cidade de Tiro foi edificada sobre uma ilha bem rochosa, grande e fortificada, mais ou menos a 80 metros da terra firme. Por isso, Itiobalos é mencionado como força em sua cidade inviolável. Realmente, existem muitas linhas divergentes acerca dos textos que falam de Lúcifer, porque nos 2 textos referentes a Lúcifer, Ezequiel 28 e Isaías 14, a profecia começa direcionada ao rei de Tiro em Ezequiel. E no caso do profeta Isaías, em Isaías 14, a profecia começa direcionada ao rei da Babilônia. Com isso, realmente existem teólogos que não consideram esses 2 textos como base para a história de Lúcifer, por não serem diretamente ligados a ele. Ouvi um teólogo até mesmo dizer que Deus, ao mencionar querubim ungido, que morava no Éden, jardim de Deus, e que era perfeito em todos os seus caminhos, continuava a falar do rei de Tiro, mas estava sendo irônico, chamando o rei de querubim ungido. Por isso, alguns teólogos não consideram esse capítulo como base para sabermos sobre o passado de Lúcifer, pelo fato do profeta começar falando do rei de Tiro. Mas vejamos no verso 13, se era mesmo do rei de Tiro que ele estava falando. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus. Pergunto, o rei de Tiro esteve no Éden? No jardim de Deus? É claro que não. A profecia é sim para o rei de Tiro, mas o profeta começa citando a história de Lúcifer, de como ele caiu, para que sirva de exemplo para a futura queda do rei de Tiro. Dito isso, vejamos então a trajetória do nosso inimigo. Vamos conferir Ezequiel 28, 13. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Veja Ezequiel capítulo 31, versículo 18. Qual das árvores do Éden é comparada a ti em glória e majestade? Agora muita atenção. Existe quase um consenso entre os teólogos que esse Éden não é o mesmo de Adão e Eva. Porque quando ele estava no Éden, no mesmo que estivesse Adão e Eva, ele já estava caído. Já era a serpente. E nesse texto diz que quando ele estava no Éden, ele era querubim ungido. Confira a continuação no verso 13. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes e guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti, no exato dia em que foste criado. Não havia nenhuma sombra de imperfeição em Lúcifer. Ele era realmente perfeito. Havia pedras preciosas cobrindo a sua armadura. Cada pedra continha um poder e função. Veja, sárdio. É provável que fosse o rubi. Essa pedra era usada nas vestes sacerdotais. Confira. E o encherás de pedra de engaste,
em 4 fileiras. A primeira será uma coralina, um topázio e uma esmeralda. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira delas era o sárdio, um topázio e uma esmeralda. Êxodo capítulo 39, versículo 10. Topázio, outra pedra usada nas vestes sacerdotais, como vimos nos textos acima. Ônix, essa pedra provavelmente é o diamante, também era usada nas vestes sacerdotais. Crisólita ou berilo, também usada nas vestes sacerdotais. A 4ª fileira será de um berilo e um jaspe. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins. Uma roda junto a um querubim e outra junto a outro querubim. O aspecto das rodas era como de pedra crisólita. Ezequiel capítulo 10, versículo 9. Berilo, pedra preciosa de um verde pálido, com forte predominância no branco brilhoso. Os anjos têm o brilho dessa pedra. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Essa pedra também está presente no jardim do Éden. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o berilo e a pedra de ônix. Também estava presente na estola sacerdotal. E tomarás 2 pedras de berilo e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 28, versículo 9. Jaspe, uma linda pedra que sempre precisa ser polida para que possa brilhar mais. Essa pedra estava também nas vestes sacerdotais, como já vimos nos textos acima. Safira, é nessa pedra que os pés de Deus pisam. E viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira e um ônix. Êxodo, capítulo 24, versículo 10. Também estava nas vestes sacerdotal. Êxodo, capítulo 28, versículo 18. Carbúnculo ou turquesa. Essa pedra também estava nas vestes sacerdotais. Êxodo, capítulo 28, versículo 18. Esmeralda, uma pedra flamejante, também estava presente nas vestes sacerdotais. Ouro, um metal precioso, também estava presente nas vestes sacerdotais. Com isso aprendemos 2 coisas. Primeiro, Lúcifer era um sacerdote do Deus Altíssimo e tinha uma importância muito grande, como a de qualquer sacerdote na Bíblia, a de introduzir todos ao culto. Segundo, tudo em Lúcifer foi detalhadamente preparado para essa função. Por isso, ele é chamado de querubim ungido. Veja que Lúcifer já teve os 3 títulos que Jesus tem: ungido, sacerdote e estrela da manhã. Lúcifer era perfeito, belo, formoso e se vestia com todo o resplendor e beleza. E toda essa beleza foi preparada para ele. Confira o verso 14. Além disso, fostes também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Aí está a definição de onde ele estava. Lúcifer habitava a terra e era responsável pelo Éden, chamado de Éden mineral, onde eram realizados os cultos de adoração ao Senhor. Ele era responsável pelo culto e pelo monte. Por isso diz que ele caminhava pelo fogo, pelas pedras afogueadas. E diz mais, agora no verso 15. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até que observou malignidade em ti. Mesmo com toda essa perfeição e beleza, ele se tornou maligno.
Mas como? Confira o verso 16. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra. Percebeu? Ele habitava a terra, ele e outros milhares e milhares de anjos. Veja mais no verso 16. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Observe o seguinte: o pecado veio antes do pecador, porém não com homens, mas com anjos. Lúcifer caiu, e a Bíblia fala de comércio, corrupção e até de brutalidade. Creio que você deve ter muitas perguntas, mas vamos passo a passo e tentaremos responder a todas. Continuaremos a leitura pelo verso 16b, parte B. Por este motivo, eu te lancei do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. Podemos observar uma coisa. A primeira punição que Lúcifer teve da parte de Deus não foi a destruição e nem a queda em si. Foi perder suas funções e passar a vagar pela terra como um banido, disciplinado, um rebelde. Essa foi sua primeira punição. Diz o texto que ele foi humilhado com essa condição. Por este motivo, te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Confira em Isaías capítulo 14, versículo 13. Como depois de sair do Éden, ele passou a viver na terra. Hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das mais altas estrelas de Deus, e me estabelecerei no monte santo da congregação, no ponto mais alto do Zafão, o alto do norte, o monte santo. Observe nesse texto que ele não diz que seria maior que o Altíssimo, e sim que seria maior que todas as estrelas de Deus. Ou seja, ele seria de todos os anjos o mais importante. Com isso, seria semelhante a Deus em glória e poder. Em nenhum momento ele quis ser maior que Deus. Isso nem passou pela sua cabeça. Mas só o fato de querer ser igual a Deus o destruiu. Perceba também que, mesmo depois de expulso do Monte Santo, ele continuou com seus intentos, vagando errante pela terra. E esse discurso inflamado era para uma tropa de muitos anjos, todo anjo com a qual convivia. Esse era o discurso dele. E pasmem, muitos mesmos, acreditaram. Dessa maneira, ele formou um exército. Veja Isaías capítulo 14, versículos 16 a 17. Os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda a atenção, indagando. Porventura não é este que fazia tremer a terra inteira e que abalava os reinos? Que reduziu o mundo em um deserto, arrasou as suas cidades e nunca permitiu que retornassem para a sua pátria os seus prisioneiros? Percebam o caos que esse ser provocou na terra, pois todos esses fatos aconteceram na terra. Mas como? Você deve estar se perguntando.